Pessoal, agora eu vou deixar uma prova para vocês no livro de Brasilidades, tá? Na folha de 155. Não tem o número, vai estar assim no começo dela, tá? Século 17. Sum, Sumé, Tomé, apóstolo das Índias, aqui, Pindorama, né? Aí já dá uma impactada. Apóstolo das Índias, esse daqui é o Tomé de Souza, tá, pessoal? Esse papo do apóstolo, esse papo de. Não, esse apóstolo aí é o Tomé de Souza, tá? Ele veio pra cá como um governador, um apóstolo, tá bom? Não existiu apóstolo. Esse texto vai remediar algumas coisas do Brasil, Índia, Brasil, aqui, Brasilidades, livro de Brasilidades, tá? E vocês vão definir algumas coisas mediante com o que a minha pesquisa está falando. Eu não quero que vocês concordem, eu quero que vocês ouçam a pesquisa e entendam algumas coisas. Uma delas que não existe virgem. Nenhuma mulher concebe um filho virgem. Não existe isso. Bom, a inculta visionária alemã Katharina Emerneck, em sua interessantíssima revolução elucitória sobre a Bíblia, isso é isso é 1500, tá? Tá falando de 1500, tá? Porque abaixo dessa daqui, para quem viu aí, quem foi Jesuítas Vasconcelos, tá bom? Vai saber que foi na página 157, a 156 e a 155, tá bom? Isso é para vocês entenderem uma comparação, tá? Com o Tibiriçá. Sobre a Bíblia, em se referindo ao apóstolo Santo Tomé, o único que não se achava presente quando a Virgem Maria morreu, chegando a espesso quando já cessara de existir. Diz ele, era depois de Cristo, pequeno estatura, tinha cabelos cor de cobre. Eu vi como chegou a ele o anjo que chamou. Quem é esse anjo? Quem sabe o que é anjo já e saiu da lucidez que vai vir um anjo de fora aqui para cuidar de mim? Porque eu seria tão fraco assim, tão inútil a minha mente, né? Que eu não poderia me entender. Anjo é uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa que tem uma certa inteligência, entendeu? Assim como o demônio, tá bom? O demônio também é portador de conhecimento, sabedoria, né? E isso, por isso que tem um lado de apontar, né? E vi, com, e vi como chegou a ele o anjo que chamou a todos os apóstolos para assistir à morte da mãe do divino Verbo, né? Ele não vivia em cidades, mas numa cabana de palha. O lugar em que se chamava era arenoso e estéril. Junto às colinas havia choupanas feitas de galhos e cobertas de folhas, onde moravam homens. A terra só produzia plantas esquisitas que eu nunca vi. É aqui, Pindorama, tá, pessoal? Que nunca vi. Vi depois o apóstolo no mar sobre uma pequena embarcação e acompanhando por um servidor de grande simplicidade,
Depois atravessou o continente sem estar em cidade alguma. Eis como Catarina Hermeck, cujos visões extraordinárias cujo visões extraordinárias preencheram várias lacunas existentes no Novo Testamento em relação a fatos e a localidades. Descreve o companheiro do apóstolo. Note-se que a pobre aldeia analfabeta jamais saíram de Suemen. Então, para aqui, tá? O que é verbo? Vamos saber o que é verbo? Vamos saber o que é verbo para termos uma definição. Verbo, significado de verbo, substantivo masculino, porque fala que ele veio do divino verbo, não é? Então esse Tomé de Souza, ele já tinha passado por aqui, viu esse menino, tá? E Catarina Hermeck dá esse relato, tá bom? Substantivo masculino, gramático, classe da palavra que indicação, processo, estado ou alteração de um estado, sendo o núcleo do predicado, tá? Linguagem, palavra ou discurso, orador de verbo inflamado, religião. Segundo João, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada em Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Só que não consegue entender isso. Catar a visão? Então nunca vai ser uma primeira pessoa, vai ser sempre uma segunda. Quem é essa segunda? Aquele que vai lá. Quem veio aqui? Jesuítas Vasconcelos. Quem veio aqui? Cristo. Balcono. Essa é a segunda pessoa. Vamos definir isso? Encarnada em Jesus Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas calma aí. Segundo João, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? O que é encarnado, você sabe? Não? Encarnado não é algo que entra em mim, não. Encarnado é a ordem que eu te mandei. Eu encarnei essa ordem na sua cabeça para você ir lá, é isso. Bom? Então Deus é o Vaticano, é o poder, né, do verbo ali, que eles colocaram esse verbo. Quem trouxe a escrita para cá? Não foi? Não é? Linguística, o verbo opõe-se ao nome não só por esse caráter dinâmico, mas também por admitir flechas de modo, tempo, pessoa e número. Tom expressado pela voz, verbo. Entonação, demonstração de pensamento por palavras. Etimologia, origem da palavra, verbo, do latim verbum. Conjugação é a mesma coisa. Significado de conjugação, substantivo feminino, ação ou afeito de conjugar, de unir, união, ligação, conjugação de forças, gramática, conjunto das reflexões de modo do pensar da pessoa, número e voz.
de um verbo segundo uma ordem determinada. Ato de ligar, de fazer uma ligação, uma união, reunião. Biologia, reprodução sexuada, definida pela junção de células que transferem entre si materiais genéticos. Não tem nada a ver, gente. Presta atenção no que é as coisas. Etimologia, origem da palavra, conjunção. A palavra conjunção deriva do latim conjuntius, omnius também. Pelo latim conjugar, unir, ligar. Foi isso que deram pra gente. Tá? Então, voltando lá na parte do texto, olha o que fala aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo que vocês entendam da minha pesquisa, para não ter problema depois com ninguém mais, né? Ó, eis como Catarina Emmerich, cujas visões extraordinárias preencheram várias lacunas existentes no Novo Testamento em relação a fatos e a localidades, descreve o companheiro do apóstolo Tomé. Note-se que a pobre aldeia analfabeta jamais saíram de Sueme. Tá bom? Então lá no texto fala bem claro que ele era mãe do divino verbo. A igreja, pessoal. Tá? Roma. Tá bom? Então se vocês lerem o texto levando para as bases da história, vocês vão ver o que é. Tá bom? Então já fica bem claro aqui que esse menino que estava crescendo, ele já vinha vindo ser visto por muito tempo, tá? Porque nunca contaram para você que aqui, ó, esse texto de Catarina, ó, por volta de 1550, apontando os índios na Baía ao padre Manuel da Nóbrega. Então, se vocês for ver, essas coisas é recente, tá? Então, para vocês entenderem que em 1500 é o que eles dizem, mas não é verdade, que eles põem aqui só 550, porque é o certo, que é o tempo de vida que tinha, tá? Eles colocam aí 2, 3, 5, 10 mil anos, isso daí é só para confundir. Então, para quem foi para a racionalidade, já entendeu uma boa parte. Então, tem uma parte nas histórias de livros ou em muitos lugares que prova que franceses, né, que eram as facções que hoje é dado como países, franceses, alemães, holandeses, portugueses, espanhóis, que é a própria Roma ali por trás da Espanha, eles rodearam África e Brasil, que hoje é dado como África e Brasil. Vamos supor que eles chegaram hoje aqui, mas 200 anos atrás, eles ficaram rodeando, pesquisando, tá bom? Veio a imagem de ideias que veio, tá? Eles foram formando mapas, eles foram formando como entrar aqui, como mexer aqui, porque eles pegavam originários de África e originários de Brasil e sumiam com eles para eles passar informação, depois matavam. Isso está em histórias, em livros. Então fica mais claro para vocês entender que o livro de Brasilidade trouxe essa clareza. Sim, esse menino existiu e esse menino era Tibiriçá, tá bom? Ah, mas a idade, porque Tibiriçá é o vigilante. Então sempre teve vigilante. Procurem aí no Google, Tibiriçá. Vai aparecer vários Tibiriçás, porque é vigilante, eles são vigilantes. Eles têm por cabeça tomar conta daquele espaço que a sua ancestralidade o deixou. Isso ninguém nunca te contou. Por isso que fica esse jogo hipócrita de um Jesus, de um santo, entendeu? E tá aí claramente o Novo Testamento, tá bom? Outra vez, mais uma vez,
Yeah, mano, a serviço do fim do historicídio e da fraude intelectual. Rastafari nesse tempo, restituindo o nosso passado. Kushita, Kemético, nesse tempo Rastafari, yeah, mano. Remember, o verde simboliza a terra, o dourado são as nossas riquezas, vermelho, o sangue sagrado derramado nas lutas contra a escravidão, e o preto é a cor da pele, original African. Preto é a cor da pele, prestando reverência ao original e não alternativo, prestando reverência ao ventre preto que gerou todas as nações da terra, prestando reverência ao berço e farol da humanidade, a fundação de toda a espiritualidade. Oh, África, a história insiste em negar, a academia eurocêntrica não lhe conta. Eles continuam a blasfemar que Cristóvão Colombo foi quem descobriu a América. Ainda ensinam aos seus filhos que esse tal de Pedro Álvares Cabral foi quem descobriu o Brasil. Mas que prepotência afirmar descobrir um local onde já haviam civilizações. E além disso, os africanos chegaram aqui muito mais tempo antes. Você ainda acredita que a Grécia é o berço da civilização? Ai, já sabemos que foi um plágio, que o seu desenvolvimento foi com base no conhecimento africano, e até mesmo seus maiores filósofos